que lhe o pedirem. Pois bem, e foi no dia de Pentecoste que essa promessa se cumpriu. Pentecoste quer dizer 50, né? Era uma festa que era realizada 50 dias após a Páscoa. Então veja bem, na Páscoa Jesus foi morto, Jesus foi crucificado, na festa da Páscoa. E 50 dias depois da festa da Páscoa, Terezinha, Isabel, tinha uma festa chamada Pentecoste. Eram festas que o povo de Israel eles tinham que fazer, eles tinham que comemorar. Então eles comemoravam a Páscoa, a saída deles do Egito, 50 dias depois, essa festa chamada Pentecoste, 50 dias depois. Então, fazia já então 50 dias. Estava na festa de Pentecoste, quando a Bíblia em Atos dos Apóstolos fala-se que quando se cumpriu o dia de Pentecoste, Atos capítulo 2:1, quando se cumpriu o dia de Pentecoste, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Eles estavam num cenáculo, eles estavam numa casa. E diz aí, e de repente veio do céu um som como de um vento, era um som, não é que teve vento, foi um som como se fosse de um vento impetuoso, diz a Bíblia, veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Olha só, eles estavam assentados. Às vezes tem gente que pensa que para ser cheio do Espírito Santo, ele tem que estar de joelho, ele tem que estar no monte, ele tem que estar ali, ele tem que estar aqui. Não, eles estavam dentro da casa, assentados, diz a Bíblia, e encheu toda a casa em que eles estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Ou seja, eles tiveram ali uma visão como se fosse uma língua de fogo em cima ali deles, certo, queridos? E aí então no versículo 4 fala que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, olha só, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, só que ali em Jerusalém, na festa de Pentecoste, tinha pessoas ali, queridos, de diversas nações, diz a Bíblia, debaixo do céu, aí no versículo 5. E a Bíblia fala no versículo 6 que quando aquele som ocorreu, ajuntou uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. O que é isso? Havia pessoas ali fora de diversas nações daquele tempo, daquela época. E o povo começou a orar dentro da casa Maria Vaz, numa língua que eles não entendiam, mas que era dada por Deus. Só que o pessoal do lado de fora, eles entendiam. É como se você estivesse aí na sua casa, você começasse a orar em línguas, lógico, você não sabe inglês, mas de repente alguém na sua casa começasse a orar em inglês, chegasse um americano ou um inglês do lado de fora, pessoa que o que ela está falando eu estou entendendo. Você não sabe falar chinês, de repente você começava a orar em língua, começava aí alguém a orar na sua casa em chinês, passava um chinês lá de fora, mas tem alguém aqui falando a minha língua. É isso aí então, meus queridos, que aconteceu. E eles ficaram pasmados, eles ficaram maravilhados, e eles começavam a dizer uns aos outros, não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Porque o povo ali do lado de fora, eles sabiam que aquele povo eram galileus, eram judeus. Não sabia a língua deles, mas eles ficaram pasmados, boquiabertos, admirados. Poxa, eles são galileus, mas eu estou entendendo o que ele está falando. Ele está falando aqui a minha língua. Então, o versículo 9, olha, partos, medos, elamitas, os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capatócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto de Cirene. Então aqui fala, ó, forasteiros romanos,
Então, eles ficaram. Foi um milagre que aconteceu. Olha só, cretenses, árabes, todos eles ouviam aquele povo. Foi ali que eles, um milagre, ó. Todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? O que significa isso? Agora, havia também quem zombasse. O versículo 13, o versículo 13 diz: outros zombando diziam: estão cheios de mosto, ou seja, estão bêbados. Estão bêbados. E aí, gente, o que aconteceu? Pedro abre a boca e começa a falar, e começa a pregar. E o versículo 14 fala que Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém. Oh, glória a Deus! Então, queridos, Pedro e os demais que se encontravam no cenáculo, eles foram acusados por uma grande multidão de estarem, olha só, bêbados, embriagados, enquanto recebiam o batismo com o Espírito Santo. Mas em seu discurso, ele explicou sobre o que se tratava aquele importante evento, aleluia. Além disso, não perdeu a chance de falar acerca da salvação. Olha, não perca a chance de falar sobre salvação. Não perca. Rio de Janeiro, Deus te abençoe, minha sobrinha linda. Veja como o Espírito Santo pode capacitar uma pessoa a se submeter à sua vontade. Pedro, que havia negado o Senhor Jesus 3 vezes, agora dava testemunho. Pedro, veja bem, ele era pescador. Ele não era PhD, ele poderia ser PhD em pescaria, mas ele não era PhD em ciência, em filosofia, e isso e aquilo. Ele poderia ser PhD em pescar, ele entendia de pescar. Ele negou Jesus 3 vezes, mas agora ele foi tão cheio do Espírito Santo, tão cheio, que na primeira pregação que ele fez, 3.000 pessoas aceitaram a Jesus. Na segunda pregação, mais 2.000. Era 5.000 pessoas que creram. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, mas é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias, aleluia, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os filhos e filhas profetizarão, seus filhos vão profetizar, creia nisso, seus filhos vão profetizar, os vossos jovens terão visões, aleluia, creia nisso, é promessa de Deus, seus jovens vão ter visões, glória a Deus, e os vossos velhos sonharão sonhos. Você já está velho? Então, olha só o que a Bíblia diz, Valdeci. Você que já está aí na 3ª idade ou chegando nela, fala que os velhos vão ter sonhos, ou seja, eu já estou na 3ª idade. Aqui fala que os velhos vão sonhar, os jovens vão ter visões, aleluia. Glória a Deus, o meu espírito derramarei sobre os seus servos e minhas servas e profetizarão. Glória a Deus, amados. E Pedro, terminando aqui, Pedro fala que aquela promessa era para eles, era para os que estavam longe e era para todos os que crescem. Glória a Deus. Amém, Jesus. É por isso que nós, pentecostais, cremos que essa promessa é para hoje também. Porque Pedro fala que aquela promessa era para aqueles que estavam ali, era para os que estavam longe, é para todos os que crescem. Que nesse dia que você possa orar, que você possa buscar o Espírito Santo, que você possa ser cheio do Espírito Santo. Os dias que nós vivemos, é importante ser cheio do Espírito Santo. Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, entenda uma coisa, nós estamos vivendo dias que vamos precisar ser cheios do Espírito Santo. Guarde bem essa palavra. Não vai dar mais para brincar de crente, não vai dar mais para brincar de pastor.
Não vai dar, como a gente dizia aí no Ceará, a gente brincava assim, crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Entenda isso, meu amado, minha amada. Esse poder que Deus derramou ali é para nossos dias. É por isso que a igreja cristã, eles aguentaram, eles suportaram a perseguição. Eles trabalharam debaixo de perseguição e muitas almas foram ganhas. O rei matava, mas eles ganhavam. Matava, ganhava, matava, ganhava, e a igreja nunca parou de crescer. E esses dias estão se aproximando, queridos. O delambada ketumbe diambaçoandercaia. Então, seja cheio do Espírito Santo. Pegue sua caneca com água. Querido Deus e Pai, eu te agradeço pela palavra desta manhã. Eu sei que esse assunto a gente pode ficar aqui dias e dias falando. Mas, querido Deus, Pedro, ele disse aqui, meu Pai, que a promessa, Senhor, não era só para aqueles que estavam ali naquela casa. Mas ele disse, meu Pai, que a promessa era também para os nossos dias, ó Deus da glória. A tua palavra nos diz, ó Pai, disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós sejais batizado em nome de Jesus Cristo. A tua palavra diz, a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Atos 2:39. Teu servo Pedro ao querido Deus. Ele disse que a promessa não era só para eles, mas era para os filhos daqueles que estavam ali. É para aqueles que estavam longe, ou seja, já incluía nós aqui no Brasil. E ele diz, para todos quanto Deus o Senhor chamar. Pai, um dia o Senhor chamou a Isabel, um dia o Senhor chamou a Terezinha Silva, o Senhor chamou um dia a Terezinha de Luca, o Senhor chamou o Valdeci, o Senhor chamou a Maria Vaz. O Senhor chamou esses que estão ao vivo aqui agora e aqueles que depois vão ouvir essa palavra. O Senhor chamou, Deus, aqueles que estão ali no Japão, ali nos Estados Unidos ou em Portugal, que essa palavra tem chegado lá. O Senhor chamou. Então encha-nos do teu Santo Espírito, encha-nos nesta terça-feira, porque nós vamos precisar. Senhor, a tua igreja vai precisar. Os dias estão indo de mal a pior. A tua palavra diz que os últimos tempos serão tempos difíceis. Senhor, nós não sabemos o que vai acontecer no Brasil nesses próximos dias. Pai, rumores de guerra há em outros países. E guerras já há em outros países, mas hoje rumor de guerra chegou também no Brasil. Senhor, e o povo está desapercebido, Senhor da glória. Pai, encha-nos com teu Santo Espírito, encha, e que esta unção não seja apenas para a gente falar em línguas, ou pular, ou fazer sapatinho de fogo, ou dançar, ou cair, ou rodopiar, ou falar em línguas, mas que essa unção nos dê a graça, a paz, a ousadia de falar do teu amor, de falar para o homem do Brasil que o Senhor o ama, e que o Senhor o quer salvar. Que essa unção nos faça intrépidos, ousados, assim como foi a igreja primitiva. Amém, amém, amém. Pode tomar essa água. Que Jesus te dá saúde. Que esta água venha limpar seu organismo, as toxinas e ácidos produzidos no decorrer da noite. Amém, amados? E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo, seja com todos vós hoje e sempre. Amém? Olha, um beijo no coração de cada um. E viva Cristo! Glória a Deus!